Hoje estamos pegando nossas fitas métricas e balanças e convencendo alguns animais realmente grandes e gordos a nos fornecerem suas estatísticas vitais. Parece divertido, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos conhecer os animais anormalmente grandes que realmente existem. Sapo-boi gigante. Também conhecido como sapo-boi africano, é uma espécie de sapo de grande porte encontrada em vários países da África. Esses sapos têm um tamanho considerável e têm uma dieta que inclui desde insetos e outros anfíbios até aves e roedores. Além disso, são conhecidos por canibalismo, chegando a devorar seus próprios girinos. Há relatos de um sapo-boi africano em um zoológico na África do Sul que foi observado comendo 17 jovens cobras rugosas em uma única refeição, o que é impressionante. Embora sejam nativos da África, esses sapos são mantidos como animais de estimação em vários países devido ao comércio internacional de animais exóticos. Geralmente, eles são criados em cativeiro, e aqueles que vivem em cativeiro podem viver até 35 anos. A história de como um desses sapos acabou em um lago em Batesville, Texas, é um mistério, mas há uma foto de um indivíduo que alega ter pescado um sapo-boi de 13 libras no sul do Texas. No entanto, há dúvidas quanto à precisão do tamanho deste sapo na foto devido à maneira como está sendo segurado, o que pode criar uma ilusão de ótica. Independentemente disso, é certamente maior do que qualquer sapo comum que se encontra em um lago no jardim. Vamos discutir essa foto e sua precisão na seção de comentários. E, antes de seguirmos em frente, não se esqueça de curtir o vídeo, clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Caso contrário, uma centopeia pode aparecer no seu rosto enquanto você dorme. Elefante marinho. Existem dois tipos distintos dessas focas, as do norte e as do sul, e elas apresentam algumas notáveis diferenças. Os elefantes marinhos do norte geralmente habitam ilhas costeiras ao redor da Califórnia e da Baixa Califórnia, enquanto os elefantes marinhos do sul preferem viver nas águas subantárticas próximas à região de Peak Ice, na Antártica. Estas últimas são notavelmente mais adaptadas a ambientes mais frios e também desfrutam de uma vida mais longa em comparação com suas contrapartes do norte. Os elefantes marinhos do sul podem viver entre 20 e 22 anos, enquanto as do norte têm uma média de vida de 9 anos. Vamos agora nos concentrar nos elefantes marinhos do sul, que detêm o título de serem as maiores focas do planeta. Os machos podem atingir incríveis 6 metros de comprimento e pesar um espantoso 4.000 kg. Isso é uma massa impressionante. Elas são conhecidas como marinho do sul, na temporada de acasalamento, ser o maior, mais pesado e mais atraente selo na praia é o que importa, e esses machos gigantes travam lutas entre si para decidir quem terá a oportunidade de acasalar e desfrutar de momentos especiais de carinho. Em algumas ocasiões, essas lutas podem se tornar bastante violentas. No século XIX, os elefantes marinhos foram caçados quase até a extinção, e sua população chegou a diminuir para menos de 100 em seu período mais crítico. Foi graças à altíssima taxa de reprodução desses mamíferos gigantes que suas populações aumentaram para cerca de 100.000 desde então. Essas focas são notavelmente ativas no que diz respeito ao acasalamento e estão dispostas a lutar intensamente para garantir sua oportunidade. A raia de água doce gigante. Será que esta é a maior espécie de peixe de água doce do mundo? Eu compreendo que seja difícil acreditar em todas as histórias sobre peixes enormes que circulam, mas esta história é realmente surpreendente. Essa raia é conhecida como raia branca, e é uma espécie lendária que raramente é vista. No entanto, há relatos locais que contam histórias de peixes gigantes, pesando até 450 kg, tornando-a uma espécie altamente cobiçada por pescadores que buscam desafios épicos. Em 2009, foi anunciado que a maior captura já registrada dessa incrível criatura havia sido documentada durante uma expedição da National Geographic nas águas da Tailândia. Essa captura colossal tinha uma envergadura de 2 metros e um comprimento impressionante de 2,1 metros. Infelizmente, a pobre criatura havia perdido sua cauda, levantando a curiosidade sobre se deveriam tê-la chamado de Uio ou Eiori, e se a cauda ainda estivesse intacta, a arraia poderia ter atingido cerca de 5 metros de comprimento.
A captura, no entanto, não foi pesada, então só podemos especular que ela provavelmente pesava pelo menos 450 quilos, tornando-a a mais pesada de sua espécie conhecida até então. Enquanto os cientistas continuam a explorar e aprender mais sobre esse peixe gigante, podemos apenas imaginar quantas arraias de água doce gigantes podem realmente existir, e quem sabe, talvez existam versões ainda maiores esperando para serem descobertas. Talvez as que já foram encontradas sejam apenas os filhotes. Capivara. Detém o título de maior roedor do mundo. Pode parecer um pesadelo absoluto para qualquer pessoa com fobias de ratos e camundongos, mas na realidade, a capivara se assemelha mais a um porquinho da Índia gigante e robusto. Esses animais geralmente habitam as regiões do norte e centro do continente sul-americano, embora, como muitas outras criaturas, algumas delas agora também sejam encontradas nos pântanos da Flórida. Curiosamente, esse estado tem historicamente mantido algumas das leis mais permissivas e laxistas em relação à manutenção de várias espécies exóticas como animais de estimação. Como resultado, a Flórida agora enfrenta problemas causados por várias espécies invasoras na natureza. As capivaras podem pesar entre 30 e 70 kg e podem alcançar até 1,2 metros de comprimento da ponta do nariz à ponta da cauda, com uma altura de cerca de 75 centímetros. Uma das peculiaridades mais notáveis, e talvez, um tanto repulsivas sobre essas criaturas está relacionada à sua alimentação. Elas consomem uma variedade de plantas e gramíneas e precisam pastar durante todo o dia para manter seus dentes sob controle, uma vez que, como acontece com outros roedores, os dentes das capivaras nunca deixam de crescer. Embora a dieta das capivaras pareça relativamente comum, há um hábito que pode causar algum desconforto: elas consomem suas próprias fezes, mas apenas pela manhã. Isso ocorre porque, aparentemente, nesse período, as fezes contêm uma maior quantidade de proteína. Além disso, essa peculiaridade se deve à dificuldade de digestão de sua dieta baseada em grama, e consumir as próprias fezes proporciona a oportunidade de uma segunda digestão. Tartaruga das Galápagos. Se você acredita que essas tartarugas receberam o nome das ilhas, pense novamente. Essas grandes criaturas são chamadas tartarugas das Galápagos devido ao seu grande casco, e a palavra Galápagos só tem origem no espanhol, significando ocela. Portanto, pode-se dizer que as tartarugas foram as inspiradoras do nome das ilhas, ou talvez tenha sido uma questão de colonização. De qualquer forma, esses impressionantes animais podem atingir até 320 kg, embora sua dieta seja exclusivamente vegetariana, composta de gramíneas, frutas e plantas. O que a maioria das pessoas sabe sobre as tartarugas das Galápagos é que elas possuem vidas excepcionalmente longas, e isso é absolutamente correto. Elas têm uma esperança de vida que pode chegar a 150 anos. Isso se deve ao fato de não terem predadores naturais quando atingem cerca de 1 ano de idade e conseguirem passar longos períodos sem comida ou água. Na verdade, a principal ameaça a esses incríveis animais é o comportamento humano. No passado, foram caçados por sua carne e cascas, e nos tempos atuais, a destruição de seus habitats e o excesso de turismo têm contribuído para a diminuição de sua população. Apesar desses desafios, esses gigantes amáveis continuam a ser um dos exemplos mais surpreendentes de animais de grande porte, e também são absolutamente encantadores, concorda? Tantã. É, ao que parece, uma ave de pernas longas com um corpo grande, mas é realmente gigantesca. Também são chamados de ou também são conhecidos como o bico de baleia ou o tantã de cabeça de baleia, o que já dá uma forte indicação de quão extenso é o bico dessas aves. Essas aves enormes podem ser encontradas nas regiões tropicais do leste da África, onde habitam os pântanos em países que vão desde a Zâmbia até o Sudão do Sul. O tantã pode atingir uma altura de até 1,4 metros e tem uma envergadura que pode chegar a 2,6 metros. Além de seus bicos enormes, essas aves de aparência peculiar também são conhecidas por seus pés gigantescos. Os dedos do meio sojinhos podem chegar a quase 19 centímetros de comprimento. Água-viva maniartir.
com algumas dessas criaturas incríveis atingindo impressionantes 2,5 metros de largura e tentáculos que se estendem por incríveis 30 metros, tão longos quanto um tubarão azul. A água-viva Maniarter é, sem dúvida, um dos maiores monstros dos mares do mundo. O nome Maniarter, ou comedora de homens, é devido à sua aparência peluda, que se assemelha à juba de um leão. Essas águas-vivas são encontradas principalmente nas águas do Pacífico Norte e do Ártico, onde caçam pequenos peixes e crustáceos. Curiosamente, essas criaturas marinhas são bioluminescentes, o que significa que produzem sua própria luz e brilham no escuro. No entanto, você provavelmente não ficaria muito contente em vê-las se aproximando, já que possuem uma picada realmente desagradável, que usam para atordoar suas presas antes de se alimentarem delas. A boca da água-viva está localizada sob o formato de sino do seu corpo, tornando-a uma caçadora eficiente e perigosa. Basicamente, ela se assemelha a uma enorme armadilha, capturando e picando com seus tentáculos longos e devorando suas presas. Embora a picada seja bastante dolorosa, não é conhecida por ser fatal para os seres humanos, mas eu não aconselharia tocá-las de forma alguma. Dragões de Komodo. São verdadeiramente gigantes, podendo pesar mais de 136 kg. Quando se considera que esses répteis podem ingerir até 80% de seu próprio peso em apenas uma refeição, isso explica como conseguem alcançar um tamanho tão impressionante. No entanto, esses grandes lagartos monitores são verdadeiros psicopatas. Apesar de sua aparência fofa e, às vezes, até divertida, eles possuem algumas das habilidades de caça mais implacáveis e aterrorizantes no reino animal. O dragão de Komodo, na verdade, possui uma mordida venenosa bastante perigosa. Isso significa que, mesmo que sua presa consiga escapar de suas poderosas mandíbulas, ainda estará em apuros. O veneno age lentamente, causando paralisia gradual na infeliz vítima até que ela fique completamente indefesa. É nesse momento que o dragão começa a se alimentar. E se a ideia de ser lentamente devorado por um réptil selvagem já não é assustadora o suficiente, você deve saber que esses dragões, de fato, ocasionalmente se alimentam de humanos, e não são muito exigentes quanto ao estado do humano, seja vivo ou morto. Esses répteis necrófagos são conhecidos por desenterrar cadáveres e se alimentar deles. Para o dragão de Komodo, quanto mais deteriorada e fétida for a carne, melhor. Crocodilo de água salgada. Já se perguntou qual animal é mais propenso a atacar um ser humano? A resposta está nos enormes crocodilos de água salgada, pelo menos é isso que sugere a experiência. Além de serem considerados os mais prováveis a interagir com humanos de maneira indesejada, o que mais sabemos sobre esses gigantes entre os crocodilianos? Esses répteis têm uma ampla área de ocorrência, encontrando-se desde a Índia, percorrendo todo o sudeste da Ásia até a Austrália. E eles realmente merecem o título de maiores entre os crocodilos. Geralmente, eles têm cerca de 5 a 4,5 metros de comprimento e pesam em torno de 450 kg. No entanto, não é raro encontrar exemplares impressionantes com até 7 metros de comprimento e um peso imponente de 1.000 kg. Surpreendente, não é? O crocodilo de água salgada é um predador oportunista que se camufla logo abaixo da superfície da água, próximo à costa. Esse é o local ideal para emboscar uma presa desavisada, pois muitos animais se aproximam da água para matar a sede. Quando descansam na margem, o crocodilo aproveita a chance. Com um movimento rápido e repentino, ele agarra a presa e a puxa para as profundezas da água até que ela se afogue. O crocodilo é conhecido por sua falta de critérios na hora de se alimentar, atacando qualquer criatura que se aventure em suas proximidades, seja um macaco, um javali, um búfalo d'água ou até mesmo um tubarão. Poucos conseguem escapar uma vez que o crocodilo os captura com sua mordida poderosa como uma prensa. Gigantesca minhoca de Gippsland. A próxima criatura da lista é uma presença rara, mas que, quando vista, revela um tamanho que não passa despercebido, e cujos movimentos podem ser ouvidos enquanto se desloca sob a superfície. Que minhoca enorme!
A gigantesca minhoca de Gippsland é um invertebrado de grandes proporções que habita exclusivamente uma área bastante restrita na Austrália, mais precisamente nos riachos de South e West Gippsland. Essa criatura tem preferência por solos macios e úmidos e pode ser detectada enquanto rasteja por tocas de argila escura que escava sob os nossos pés. Apesar de sua imponência, essas minhocas gigantes permanecem envoltas em mistério durante a primavera e o início do verão, e depositam uma única cápsula de ovos em suas tocas, que leva mais de 12 meses para eclodir. Em muitos aspectos, não é surpreendente que esse invertebrado esteja ameaçado, especialmente devido ao problema persistente da perda de habitat, e essas minhocas nem mesmo começam com uma grande extensão de habitat a perder. Com o aumento do aquecimento global, cresce o risco de períodos de seca, e, como é sabido, as minhocas não conseguem sobreviver à desidratação. Essas criaturas singulares correm o risco de desaparecer completamente da face da Terra. Portanto, se você se encontrar naquele recanto específico de Vitória, Austrália, tenha o cuidado de não perturbar essas minhocas, pois elas são extremamente frágeis e não têm a capacidade de se recuperar de pequenos ferimentos sequer. Touro Chianina. Quando se trata de gado, se ele é considerado o maior de sua espécie, isso geralmente não é um bom sinal para a própria criatura. Uma vaca imensa simplesmente se traduz em uma quantidade considerável de carne, que pode ser transformada em bifes suculentos, hambúrgueres saborosos ou pedaços de pastrami deliciosos. Portanto, não é uma ideia particularmente atraente ser parte da raça de gado mais alta e pesada do mundo, pelo menos se você for uma vaca chianina. Esses gigantes bovinos têm sido criados nas regiões italianas de Lácio, Umbria e Toscana por mais de 2000 anos. Originalmente, eles eram criados como animais de trabalho devido à sua constituição robusta, que os tornava ideais para puxar arados e carros por meio do terreno montanhoso do centro da Itália. No entanto, com o advento da industrialização na agricultura, o papel desses animais no campo foi reduzido. Infelizmente para eles, essa mudança também significou que seus enormes corpos carnudos passaram a ser vistos como a fonte ideal de carne para o famoso prato italiano conhecido como bistecca alla fiorentina, um suculento bife à moda de Florença. Dada a capacidade das chianinas de atingir pesos de 1.588 kg ou mais e alturas de até 2,01 metros, elas se tornaram uma fonte significativa de carne para essa iguaria. Lulas gigantes. Esses monstros épicos do mar têm uma aura de fascínio à sua volta. São figuras lendárias, envoltas em histórias antigas de barcos de pesca sendo desafiados por essas criaturas colossais. E quando você observa o tamanho de algumas dessas lulas gigantes, fica evidente por que elas são tão impressionantes. A maior lula gigante já registrada mide impressionantes 18 metros de comprimento e pesava 1 tonelada, o que renderia uma quantidade monumental de anéis de lula. Surpreendentemente, essas criaturas podem até superar esse tamanho. No entanto, estudá-las é uma tarefa notoriamente difícil, e grande parte de seu comportamento e conhecimento sobre elas permanecem envoltos em mistério. Os cientistas geralmente têm a oportunidade de estudar essas criaturas somente quando uma lula gigante morta é encontrada em uma praia ou quando pescadores surpresos as capturam por acidente. Elas habitam as profundezas do oceano e se acredita que sua principal fonte de alimento seja peixes, outras lulas, possivelmente, até pequenas baleias. As lulas gigantes são equipadas com 8 braços e mais 2 tentáculos que utilizam para se alimentar, agindo de maneira semelhante a mãos que levam o alimento diretamente à boca. Outro aspecto incrível dessas criaturas é o tamanho de seus olhos. De fato, os olhos das lulas gigantes são os maiores de todos os seres vivos na Terra, com notáveis 25 centímetros de diâmetro. Isso sugere que, nas profundezas escuras do oceano, elas provavelmente conseguem avistar suas presas antes de serem notadas por elas, o que é uma adaptação verdadeiramente surpreendente. Gorila. É o macho adulto da espécie de gorila das montanhas. O nome silverback refere-se ao impressionante revestimento prateado que ostentam em suas costas, o que indica que são gorilas mais velhos. Esses grandes primatas geralmente têm cerca de 1,52 metros de altura e podem pesar cerca de 195 quilos, mas o que realmente impressiona é sua força e poder.
Um silverback pode erguer incríveis 800 kg de peso morto, frequentemente usando essa força para derrubar árvores. No entanto, essa força colossal também pode ser usada para outros fins. Os gorilas são parentes próximos dos seres humanos no reino animal, compartilhando muitas semelhanças conosco. Sabemos o quão perigoso o ser humano pode ser, e se os gorilas possuírem algumas das características violentas que às vezes vemos nos humanos, esses gigantes podem se tornar uma ameaça real. No entanto, na maioria das vezes, os gorilas são criaturas gentis e pacíficas. Aparentemente, as únicas criaturas problemáticas são as pessoas, mas essa não é uma grande novidade. Os gorilas só se tornam perigosos quando se sentem ameaçados ou quando dois silverbacks estão envolvidos em uma luta territorial. Nesse caso, se você estiver por perto, é melhor se afastar rapidamente. Quando um gorila se sente ameaçado, eles costumam emitir sinais de advertência, como bater os pés, bater no peito e fazer barulho. Isso serve para dissuadir qualquer ameaça em potencial, e geralmente é suficiente para que o intruso entenda a mensagem. Caso contrário, aí é que começa o problema. Os gorilas lutam de maneira intensa e agressiva, usando mordidas, arranhões e tentando arrastar o oponente. É uma cena caótica, quase como uma briga de bar, exceto que, nesse caso, as chances de sobrevivência são quase nulas. Condor dos Andes. É uma das maiores aves voadoras do mundo, mas, devido ao seu tamanho robusto, enfrenta desafios para alçar voo. Estas aves imponentes podem pesar até 15 quilos e suas asas majestosas podem atingir uma envergadura de até 3 metros, o que exige um esforço adicional para decolar. Para superar esse obstáculo, os condores dos Andes escolhem habitar regiões ventosas, onde podem usar as correntes de ar para planar com menos esforço. Normalmente, são encontrados nas áreas montanhosas, em perfeita sintonia com sua denominação o Andes. Contudo, também desfrutam da brisa costeira, que lhes oferece o mesmo benefício. Os condores dos Andes ostentam uma plumagem predominantemente negra, embora os machos apresentem uma espécie de colar branco e algumas marcações nas asas. Além disso, são facilmente identificáveis por suas cabeças calvas. Sucuri verde. Entre todas as serpentes no mundo, a sucuri verde se destaca por sua notável robustez. Embora não atinjam os mesmos comprimentos que as pitons reticuladas, essas serpentes são conhecidas por serem excepcionalmente largas e, consequentemente, muito pesadas, em alguns casos, com o dobro do peso de uma piton. As sucuri verde pertencem à família das boas. Essas impressionantes criaturas podem chegar a mais de 8,8 metros de comprimento e têm um diâmetro que chega a 30 centímetros, pesando até 250 quilos. Para atingir esse tamanho, as sucuris verdes se alimentam de presas igualmente grandes, como veados, porcos selvagens, jacarés e ocasionalmente até jaguares. As sucuris são constritoras, o que significa que não têm veneno. Em vez disso, elas se enrolam em torno de suas presas e as apertam até que os animais não consigam mais respirar, permitindo então que sejam engolidos por inteiro. É importante destacar que, como é comum entre as serpentes, as fêmeas geralmente são maiores. As sucuris verdes têm uma coloração que se camufla perfeitamente em seu habitat na selva, com uma tonalidade verde-oliva e manchas ovais escuras ao longo de suas costas e manchas amarelas nas laterais. Essa camuflagem torna mais fácil para elas se movimentarem na vegetação da floresta tropical, onde podem emboscar suas presas de forma eficaz. Alce do Alasca. É o maior de sua espécie, e estima-se que entre 175.000 e 200.000 desses gigantes da natureza vagam pelo Alasca. Esses animais impressionantes podem alcançar impressionantes 2,1 metros de altura até o ombro, sem contar com suas cabeças volumosas. Um macho adulto pode atingir o peso colossal de 725 quilos, o que é verdadeiramente impressionante. Na verdade, o único mamífero terrestre da América do Norte que os supera em tamanho é o bisão. A cada primavera, os machos de alce desenvolvem um novo e maciço par de chifres e descartam os antigos durante o inverno. Aparentemente, eles estão sempre acompanhando as últimas tendências em chifres.
Apesar de serem estritamente herbívoros e passarem seus dias se alimentando de plantas, os alces do Alasca podem se mostrar extremamente agressivos quando percebem qualquer ameaça. As fêmeas, em particular, são notórias por defenderem seus filhotes com patadas poderosas. Portanto, é prudente nunca provocar um alce, pois isso pode resultar em sérias consequências. Elefante africano. Por um longo tempo, acreditava-se que havia apenas uma espécie de elefante na África, mas, na verdade, existem duas: o elefante africano da floresta e o elefante africano da savana. Essas duas espécies estão intimamente relacionadas, embora apresentem algumas diferenças distintas. O elefante africano da savana ostenta o título de maior animal terrestre do planeta e é aproximadamente o dobro do tamanho de seus parentes mais próximos. Além disso, suas presas são mais robustas, com curvas mais pronunciadas nas extremidades, e suas orelhas têm uma forma mais triangular. Identificar essas diferenças pode ser complicado, a menos que as espécies sejam comparadas lado a lado, embora pedir permissão aos elefantes para essa comparação seja um desafio delicado. Esses magníficos mamíferos podem atingir alturas de até 4 metros e pesar incríveis 2,5 a 7 toneladas, tornando-se os animais terrestres mais fortes do planeta. Sua força é tamanha que poucas criaturas conseguem sobreviver a um encontro com eles, e até mesmo o rei da selva, o leão, pode ser derrotado por um elefante em disparada. Parece que a melhor defesa dos elefantes é o uso de sua inteligência, que inclui a capacidade de colaborar para proteger todo o grupo. Apesar de sua notável importância e popularidade, os elefantes africanos permanecem em sério risco de extinção. Eles são classificados como uma espécie criticamente ameaçada, o que significa que, se as condições atuais persistirem, não haverá mais elefantes selvagens para futuras gerações admirarem. Além disso, esses animais extraordinários desempenham um papel fundamental como espécies-chave, o que essencialmente significa que seus comportamentos e hábitos são vitais para o ecossistema. Eles ajudam na dispersão de sementes e na criação de locais de água, desempenhando um papel vital no equilíbrio ecológico. O elefante africano está verdadeiramente desempenhando um trabalho de extrema importância. Caranguejos-aranha japoneses. Os maiores do mundo, possuem incríveis 10 patas, podendo atingir até 3,8 metros de envergadura e pesar quase 20 quilos. São grandes o suficiente para serem ameaçadores e até mesmo consumir uma criança humana. Esses caranguejos são verdadeiros mestres da camuflagem, habitando profundidades que variam de 150 a 200 metros, onde usam materiais ao seu redor para cobrir suas conchas e se confundir com o ambiente, tornando-se praticamente invisíveis para predadores. Essa habilidade camaleônica pode explicar como eles conseguem viver por tanto tempo, com alguns exemplares ultrapassando os 100 anos. No entanto, apesar de sua aparência assustadora, esses crustáceos gigantes não representam uma ameaça direta para os humanos. Eles são principalmente necrófagos, alimentando-se dos restos e detritos em decomposição de animais e plantas que repousam no leito oceânico. Embora cercados por lendas, eles não são predadores humanos. Em vez disso, contribuem para a limpeza do oceano, consumindo matéria orgânica em decomposição que afunda até as profundezas. Rinoceronte branco. A maior espécie de rinoceronte é também o segundo maior mamífero terrestre do mundo. Embora seja chamado de rinoceronte branco, o nome na verdade deriva da palavra africana ovígeo, que significa o amplo e se refere à boca larga do animal. Desde março de 2018, havia apenas 2 rinocerontes brancos do norte no mundo, ambos fêmeas, em uma reserva no Quênia. O último macho morreu no mesmo ano. Os rinocerontes brancos do sul, que habitam na África do Sul, Namíbia, Quênia e Zimbábue, têm uma situação um pouco melhor neste século, mas ainda enfrentam ameaças de caçadores furtivos que quase levaram seus parentes do norte à extinção. Eles podem atingir impressionantes 3,7 a 4 metros de comprimento para os machos e 3,4 a 3,7 metros para as fêmeas. Os machos podem pesar até 3.600 kg e as fêmeas quase 1.800 kg. Isso os torna verdadeiros unicórnios rechonchudos. Coelho gigante flamengo. A maior raça de coelho doméstico,
tem origem em Flandres e na Bélgica. Desde o século XVI, esses coelhos foram criados seletivamente para sua carne e peles. São descendentes de diversas raças de coelhos de todo o mundo. A seleção genética ao longo das gerações produziu coelhos grandes e dóceis. Atualmente, muitas pessoas mantêm o coelho gigante flamengo como animal de estimação devido à sua natureza limpa e capacidade de ser treinado para usar uma caixa de areia, semelhante a um gato. Esses coelhos são verdadeiramente gigantes, com peso médio de cerca de 6,8 quilos. Alguns exemplares chegam a impressionantes 9,98 quilos e medem mais de 1,2 metros de comprimento. Os coelhos gigantes flamengos mais notórios são Dexter e seu pai, Darius. Darius é oficialmente o maior coelho do mundo, com 1,3 metros de comprimento e um peso de 22,23 quilos. Ele vem de uma linhagem de coelhos excepcionalmente grandes, com seu avô já sendo detentor do recorde anterior. Darius era uma celebridade que viajava pelo mundo, contando com seguranças e uma apólice de seguro de vida no valor de $1,6 milhão, devido ao seu tamanho impressionante. No entanto, Darius se aposentou de suas obrigações públicas, mas, em abril de 2021, ocorreu um evento surpreendente e Darius, o coelho mais pesado do mundo, foi sequestrado. Apesar da oferta generosa de recompensa por informações sobre o seu paradeiro, Darius permanece desaparecido, e detetives de animais de estimação estão no encalço do caso. E assim encerramos nossa exploração das criaturas superdimensionadas. Qual desses animais gigantes mais impressionou você? Há alguma outra criatura que deveria estar na lista? Como sempre, suas opiniões são bem-vindas na seção de comentários. Não deixe de conferir outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela e até a próxima.